Muito boa tarde a todos. Dou graças a Deus por estar aqui no vosso meio. É sempre um prazer. Alguns optaram por estar a fazer outras coisas nesta hora, mas nós escolhemos a melhor parte. Estar com o povo de Deus, estar à volta da palavra de Deus é de facto escolher a melhor parte, escolher aquilo que tem proveito eterno. Eu quero falar-vos hoje, em Filipenses 3, sobre algo excelente. Algo excelente que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3. Não sei se alguns de vocês serão velhos o suficiente para se lembrarem de uma publicidade que tinha este slogan, que era: porque algodão quando pode ter seda. Não se lembram disso? Porque algodão quando pode ter seda. Porque seda é muito melhor do que algodão. E infelizmente, eu vou seguir aqui a sugestão do irmão Josias, e já faço isto há muito tempo. Em vez de dizer nós, eu dizer eu. Quantas vezes eu? Apontar primeiro para mim. Quantas vezes eu opto por coisas menos do que o excelente? E nós temos o excelente. Temos o excelente em Filipenses 3:8, que nos fala, mas nós vamos ler a passagem toda, fala-nos da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco sobre este conhecimento de Cristo Jesus, que é algo excelente. Infelizmente, este mundo, mas em primeiro lugar eu, opto por valorizar coisas que são menos do que excelentes. E em comparação com isso, Paulo não usa meias palavras. Em comparação com a excelência de conhecimento de Cristo Jesus, há ali coisas que são bem más. Mas nós vamos ver isso. Ora bem, vamos ler Filipenses 3 e vamos ler a partir do versículo 4, alguns versículos. Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ora bem, vamos ficar por aqui nesta passagem. O apóstolo Paulo está aqui a falar de alguns que se achavam melhores do que outros, estavam a querer comparar-se uns com outros. E Paulo diz: olha, se há alguém que podia confiar na carne, podia confiar nos seus feitos, sou eu. Era eu. Porque ele faz aqui um rol das coisas de que ele se poderia vangloriar e que outrora se vangloriava no judaísmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E todas estas coisas, Paulo chegou à conclusão de que não estavam a ser uma ajuda para ele. Porque ele estava a confiar, que ele diz depois aqui no versículo 9, não tendo a minha justiça que vem da lei. Porque ele achava, no tempo em que Paulo era... Qual era o nome que Paulo tinha antes? No tempo em que Paulo era Saulo de Tarso, fariseu de fariseus, ele julgava que, ao cumprir a lei, Deus não tinha outra maneira de não salvá-lo. Ele dizia, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia apontar o dedo. Não é que Paulo não pecasse, atenção. Mas havia um sistema de oferta de sacrifícios para reparar o mal feito. E segundo a justiça que há na lei, ninguém podia dizer: ó Paulo, olha, fizeste aquilo e não fizeste o que está na lei. Ninguém podia apontar o dedo. Ainda assim, a que é que tinha conduzido? Por onde é que Saulo estava a ir?
Estava a ir pelo bom caminho? Estava a ir para perto de Deus? Não, estava a ir para longe de Deus. Estava a perseguir o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muita gente pensa que a religião os aproxima de Deus. A religião afasta as pessoas de Deus. E há pessoas que pensam que estão a fazer grandes coisas, mas estão em rebelião para com Deus. E nós só podemos ser reconciliados com Deus quando percebemos o que Paulo percebeu. Não é a minha justiça que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo. Ele chegou. Houve um dia em que Paulo percebeu o que estava a fazer, Deus teve de mostrar, em Atos 9, e ele percebeu que, de facto, não era assim que ele podia aproximar-se de Deus. E qualquer pessoa que pense hoje que se pode aproximar a Deus pelas suas obras religiosas, e digo-vos uma coisa, nem se chegam, mesmo que se estiquem muito, em bicos de pés, não chegam aos calcanhares do apóstolo Paulo. Ninguém. E ainda assim, ele dizia, eu estava perdido. E ele, depois de se converter, de ter este encontro com Deus, de perceber que não era a sua autojustiça, as suas obras, pelas suas obras, que ele poderia ser salvo, ele vem agora dizer que é o quê? O principal dos pecadores. E reparem como é extraordinário. Eu vou acabar por não entrar já naquilo que queria falar, mas Paulo chegou à conclusão do seguinte. Saulo, de Tarso, fariseu de fariseus, irrepreensível, aparentemente, mas Deus conheceu o seu coração e sabia que ele estava perdido e o espírito com que fazia aquilo. Se pudéssemos fazer uma hierarquia das pessoas segundo os seus méritos pessoais, Saulo estava no topo. Saulo estava no topo. E este Saulo chegou à conclusão de que eu não chego lá. Eu não chego ao patamar mínimo de salvação. Não chego. Mesmo Saulo não chegava lá. Deus não podia salvar o mais ilustre dos religiosos. O mais destacado dos religiosos. Ninguém foi salvo, nenhum ser humano foi salvo por ser o mais exímio, o mais destacado, o mais ilustre dos religiosos. Ninguém foi. Porque se fosse, era Saulo de Tarso. No entanto, mesmo Paulo, que é o principal dos pecadores, e Paulo diz que é o principal dos pecadores, aqui esta palavra pode significar várias coisas, inclusive o primeiro dos pecadores, o primeiro crente salvo pela graça de Deus e que pertence à Igreja Corpo de Cristo, isto é outra história. Ele que é o principal dos pecadores, o mais baixo, o mais vil dos pecadores, até esse é o ponto que Deus pode salvar. Ninguém que está aqui presente pode dizer eu sou mais pecador do que Paulo. Ou se calhar deveria dizer. Se calhar cada um de nós deveria pensar assim, eu sou mais pecador do que Paulo. Porque o que tem afastado as pessoas de Deus é o quê? Eu não sou tão mau quanto isso. Há pessoas muito piores do que eu. E por isso é que o ser humano tem esta tendência natural de falar mal dos outros. De dizer mal dos outros. E de olhar para as falhas dos outros e dizer, ainda bem que eu não sou tão mau quanto isso. Mas quem é que Deus justificou daqueles dois que foram ao templo? Justificou o fariseu, que se punha a comparar com os outros e dizia que eu não sou tão mau quanto aquele? Ou justificou aquele que percebia o estado em que estava? O estado de pecaminosidade em que se encontrava? Quem é que Deus salvou? Salvou o que se sentia pecador. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas que se comportam bem e que tentam fazer o seu melhor para serem salvas. Foi isso? Não. Veio salvar os pecadores. E alguém que não se sinta pecador. Olha, lamento, mas Cristo Jesus não veio ao mundo para ele. Se alguém que não se sente pecador, não há nada a fazer por essa pessoa. Só mesmo o Espírito Santo pode contender com aquela pessoa, mas Cristo Jesus não veio ao mundo para salvar essa pessoa que não se sente pecadora. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Deus não pode salvar o mais ilustre dos religiosos pelos méritos dessa mesma pessoa, mas pode salvar o mais vil dos pecadores. Se Deus pode salvar o apóstolo Paulo, pode salvar qualquer um. Porque a Bíblia diz naquela passagem, para exemplo dos que haviam de querer para a vida eterna. Ou seja, não há ninguém que esteja para além do alcance da graça de Deus.
da graça salvadora de Deus. Ninguém. E se Deus pode salvar a mim, se Deus pode salvar a cada um dos que aqui já estão salvos, e que eu tenho a certeza, se eu perguntar a cada um deles, se calhar não vou perguntar, mas se eu perguntar, por exemplo, aos Josias, conheces alguém mais pecador do que tu? Se calhar é uma pergunta difícil. Não, mas quero que entendas o que eu estou a dizer. Mas cada um de nós deve sentir, não agora. Agora nós devemos viver uma vida, não viver em pecado. Mas eu quero que me compreendem. O mal nas pessoas, em muitas pessoas, olham para os outros. Eu não sou tão mau quanto ele. Porquê é que muitas pessoas gostam de ver, por exemplo, um programa completamente abjeto que dá aos domingos à noite, A Casa dos Segredos? Porquê? Porque gostam de ver aquelas pessoas e dizem, aquela gente não tem jeito nenhum. Já viste o que é que ele fez, o que é que o outro fez, e mentiu, enganou, tudo e mais alguma coisa? Ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. Porque qualquer pessoa, o cidadão médio, olha para aquilo e pensa assim, eu afinal não sou assim tão mau. Eu até vivo uma vida bastante reta, comparando com aquele esgoto a céu aberto, como eu costumo chamar, um esgoto a céu aberto, e que é transmitido para as nossas casas. E aí nós consumimos aquilo. Por isso é que também o ser humano, na antiguidade grega, por exemplo, idealizou deuses que se enganavam uns aos outros. Por exemplo, Júpiter, o deus máximo, enganava a mulher, tinha amantes, e entre outras coisas. Os deuses, o Baco, que era o deus do vinho, entre muitos outros. Todos eles tinham falhas. Para quê? Para que as pessoas sentissem, se até os deuses fazem isto, então eu não sou assim tão mau quanto isso. Mas nós temos um Deus que não fomos nós que o idealizamos. Se fôssemos nós a idealizar, nunca imaginaríamos um Deus como o que nós temos. Que é muito, muito, muito acima daquilo da nossa imaginação. É um Deus santo. E um Deus que quer salvar os pecadores, mas não quer... Mas lá está. E acho que é por aí que os dias hesitou. Não nos quer deixar como nos encontrou. Se há alguém que diz que está salvo pela graça de Deus e continua a viver a mesma vida miserável que vivia antes, há aqui qualquer coisa estranha e que não bate certo com o que a palavra de Deus ensina, não é? Ora bem, este Saulo, que depois se transformou em Paulo, uma mudança de nome, que também tem o estudo da mudança de nome também tem o seu interesse. Ele chegou à conclusão de que aquilo que ele julgava que estava a ser uma mais-valia, estava a ser exatamente aquilo que o estava a afastar de Deus, como eu disse há pouco. É um pouco como aquele rei, não sei se já ouviram falar, o nome já ouviram falar, o rei Midas. Midas, que até é uma cadeia de reparação automóvel. O toque de Midas, normalmente é o que se atribui a alguém que qualquer coisa em que ele toque, aquilo fica espetacular. Pessoas, por exemplo, têm muito jeito para o negócio, chegam ali a um negócio qualquer que parece que começa a correr logo bem. De onde é que vem o toque de Midas? O Midas é um rei da mitologia grega a quem foi dado a possibilidade dele ter o que quisesse. Um pouco como Salomão. Enquanto Salomão teve a humildade e o discernimento de pedir sabedoria, e não dinheiro e a vitória sobre os seus inimigos, que Deus também lhe deu, pediu sabedoria. Mas este rei Midas, o que é que pediu? Ele pediu o seguinte: eu quero ter o poder de tudo aquilo em que eu tocar de se transformar em ouro. Daí o nome toque de Midas. Midas toca em qualquer coisa, ouro. Então ele chegava, tocava numa maçã, ouro. Numa taça, ouro. Tocou na sua filha, ouro. Aquilo que ele pensava que era uma bênção, era uma maldição. E a forma como Paulo encarava a lei de Deus, e a ideia da lei de Deus não é tu cumpres isto tudo e vais para o céu, ou Deus salva-te, não. Tu olhas para a lei de Deus e percebes, eu não consigo. Oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Não é? É isto? Está bem, está feito. Foi o que fez o mancebo rico, não é? Ser rico, tem que cumprir tudo. A ideia da lei é a pessoa chegar ao fim de si mesma e perceber, eu não consigo. O fim da lei é Cristo, como diz o apóstolo Paulo. O fim da lei é nós precisamos de um Salvador, porque eu não consigo cumprir a lei. Então,
A lei que, para Paulo, a lei e todo aquele sistema religioso que Paulo pensava que era a coisa mais extraordinária que o aproximava de Deus, era exatamente isso que o estava a levar para baixo. A forma como ele encarava a lei. Não é, atenção, a lei de Deus é boa. Cuidado, não me interpretem mal. A lei de Deus é boa, mas a forma como ele estava a encarar a lei. Como uma lista de regras, faço isto e Deus salva-me. Não tem por onde não me salvar. Isto é um pouco como aquela pessoa, uma história que se conta, de alguém que tinha de atravessar um rio. Um rio bastante difícil de atravessar. E ele tinha muitos bens de um dos lados do rio. E queria levá-los para o outro. Então encheu o seu saco com peças de ouro e pedras preciosas e queria atravessar o rio com aquilo. Só que o rio era difícil de atravessar até sem nada. Mas ele quis levar aquilo. E aquilo que ele pensava que era ganho, como Paulo diz aqui, afinal era perda. E aquilo que muitas pessoas pensam que estão a aproximar de Deus, que está a ser ganho, é perda. E Paulo diz mesmo, na verdade tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas, comparando com o conhecimento de Cristo Jesus, é perda. E estas coisas, pelo qual sofria a perda de todas estas coisas, agora Paulo está a falar daquelas coisas de que ele se gabava antes no judaísmo, ele agora considera-as como esterco. Eu não sei se há aqui alguma versão que suaviza a palavra. Alguém tem? Essa é antiga, é cá das minhas, mas às vezes há versões que dizem escória, dizem refúgio. Não, é esterco mesmo. É aquilo que vocês estão a pensar. E aquilo que eu tenho de me afastar daquilo. Eu tenho repulsa por aquilo. E Paulo chegou à conclusão de que aquilo que lhe era tão precioso antes, a religião que era tão preciosa para ele antes, ele a considera como esterco. Todas as nossas tentativas para nos aproximarmos de Deus, por nós mesmos, ou por qualquer sistema religioso que o homem tenha inventado, devemos considerá-lo como esterco. Não é voltar para ele. Ninguém no seu perfeito juízo volta ao seu esterco. Alguns animais fazem. Algumas pessoas com perturbações mentais poderão fazê-lo. Mas uma pessoa sã não fará. E, por um lado, todas as coisas que nos afastam de Deus e que nós pensamos que nos está a fazer aproximar a Deus, e isto eu chamo o sistema religioso que muita gente quer seguir, pensando que está a aproximar a Deus, quando na verdade se está a afastar de Deus, isso deve ser como esterco. E mesmo todas as outras coisas, em comparação, com a excelência do conhecimento de Cristo, é perda. E quantas vezes, falo por mim, já agora, antes de passar para isso, eu costumo dizer que acho engraçado, eu queria dizer isto. Paulo e Saulo. Saulo estava perdido. Saulo, que pensava que era o principal dos religiosos, estava perdido. E Paulo, que é o principal dos pescadores, está salvo. Eu costumo dizer que, provavelmente, muitas igrejas mais rapidamente convidariam o Saulo de Tarso para pregar na sua igreja. Uma pessoa instruída na lei e com todo aquele aparato religioso à volta dele, mais depressa do que convidariam Paulo. Porque Paulo era desagradávelzinho. Quando tinha de dizer que as coisas eram pecado, ele dizia. Quando tinha de repreender as pessoas na cara, ele repreendia. E a aparência dele acho que nem era assim nada de muito apelativo. Entendemos isso pelas epístolas, numa das epístolas de 2 aos Coríntios, creio eu, em que dá a entender isso. Infelizmente, o mundo religioso funciona assim. Mas nós não devemos ir atrás das aparências e daquilo que muita gente, infelizmente, vai. Então, infelizmente, como eu estava a dizer, quantas vezes eu dedico tempo, eu destaco 3 coisas: tempo, dinheiro e capacidades que Deus nos dá, dedico a outras coisas que não a excelência do conhecimento de Cristo. E atenção, podem ser coisas legítimas.
Atenção, não estou a dizer, olha, vamos deixar de investir aqueles que estudam ou aqueles que têm o seu trabalho, negligenciar o seu trabalho até a dedicar à palavra de Deus. Não. O nosso trabalho é importante. Mas o mal está quando nós pomos tudo à frente das coisas de Deus, da excelência do conhecimento de Cristo. Eu tenho alguns interesses extra Bíblia. Tenho a minha área de matemática, tenho a área de educação, tenho a área de desporto, também gosto. Entre outras. Gosto. Mas isso em comparação... Tem uma coisa. Que reflexo é que todas estas coisas irão ter na eternidade? Que reflexo é que terá na eternidade? Num jogo de futebol ganhar uma equipa ou ganhar outra. E nós perdemos tempo com isso. Chatearmos-nos. Adianta de alguma coisa? Que reflexo é que terá na eternidade eu dedicar tempo, dinheiro e as minhas capacidades a estudar? Olha, eu dou-me um exemplo. Há uns 15 anos, aproximadamente, saíram os filmes do Senhor dos Anéis. E eu gostava muito daquilo. Da literatura de um senhor, do Tolkien. Que ele até tem algumas lições que nós podemos tirar. Lições com algum cristianismo, porque ele era católico. E tem alguns dos livros dele, tem mesmo ali algumas analogias muito interessantes com o cristianismo. E eu tenho livros e dediquei-me a ler. Mas agora penso assim, que proveito espiritual haverá para aquilo? Quanto tempo eu já passei apático em frente a uma televisão, em frente ao computador, a ver coisas que não edificam espiritualmente? Valeu a pena? Duvido, sinceramente duvido. Eu tenho agora 7 perguntas e poucos mais minutos do que perguntas que vos queria fazer. Sobre o conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus é a coisa mais importante. Desde que há um soneto do Camões em que ele termina: o melhor de tudo é crer em Cristo ou conhecer a Cristo. Eu não sei que fé ele teria. Não sei se ele seria um filho de Deus ou seria crer em Cristo assim de uma forma como muita gente diz que crê. Mas de facto conhecer a Cristo é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. E já vamos ver como é que é isso, conhecer a Cristo. Porque eu posso ser a pessoa mais realizada do ponto de vista profissional, social, académico. E se eu não conhecer a Cristo, a minha vida não valeu a pena. Melhor seria o quê? Não ter nascido sequer. Pessoas que realizaram grandes coisas e que partiram para a eternidade perdidos sem conhecer a Cristo, mais valia não terem nascido. Então eu quero fazer algumas perguntas. Se essa aqui é a Priscila, ela provavelmente corrigir-me-ia daquilo que eu vou dizer. Porque há várias perguntas que se fazem em relação a qualquer acontecimento. Quem, quando, como, porquê, por que razão. Uma série de perguntas. Os W's em inglês. Where, why, when, who, what, how. Há várias perguntas que podem fazer. E eu gostava de fazer algumas perguntas sobre isto. Sobre conhecer a Cristo. A primeira pergunta que eu quero fazer. Isso é alongar um bocadinho. Suportem-me um pouquinho, mas eu não quero demorar muito. Eu felizmente entusiasmo quando falo da palavra de Deus. Mal seria se não me entusiasmasse. Só que o problema é se quem me acompanha não está tão entusiasmado quanto eu. Primeira coisa, conheces a Cristo. E conhecer a Cristo não é saber que Ele existiu. Porque ainda há alguns loucos que negam que Ele tenha existido. E é a personagem mais documentada da história do primeiro século. Não há ninguém que tenha tantos relatos e
tanto volume e tanta proximidade em relação aos acontecimentos, porque às vezes há relatos de alguns dos imperadores e tudo mais, que foram escritos para aí 400 anos depois. O Senhor Jesus Cristo nós temos escritos talvez 20 anos depois. Marcos escreveu coisas e muito pouco tempo depois. Não vamos estar agora com isso. Mas a questão é, se tu crês que Ele existiu e que Ele morreu, porque, como alguém disse, crer que Jesus Cristo morreu, isso é história. Crer que Jesus Cristo morreu por mim, isso é salvação. Agora eu quero que cada um pense, Jesus Cristo ter existido é história para mim? É história? Ou para mim é salvação? E o que eu desejo para cada um dos que aqui estão é que compreenda, como eu falei nos minutos antecedentes, que não vale a pena tentar por si mesmo a salvação. Todos nós, enquanto pecadores, estávamos longe de Deus. A única forma de nós nos aproximarmos de Deus é através da obra redentora, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outra maneira qualquer vai falhar redondamente. E eu quero que cada um conheça a Cristo. Eu tenho de falar disto. Porque eu não os conheço. Conheço alguns, mas mesmo aqueles que eu conheço, eu não sei se são do Senhor. Se conhecem a Cristo. Porque a experiência tem-nos dito que pessoas que, e não estou a pôr em causa nenhum dos que aqui estão, mas pessoas que assistiram nos bancos de igreja décadas e partiram para a eternidade perdidos. E eu não sei se é por algo que eu possa dizer agora, ou deixar de dizer agora, que possa fazer a diferença na eternidade dessa pessoa. Portanto, eu devo dizer, e preocupa-me um pouco quando há cultos mesmo ditos de evangelização, em que está no horário, culto de evangelização, e os pregadores falam de tudo. Claro que as pessoas podem ser salvas por qualquer palavra, mas não há aquela preocupação de mostrar à pessoa a necessidade, uma vez mais, de que ela precisa de se reconciliar com Deus. Eu sei que há pessoas que se salvaram, foram salvas pelas passagens mais incríveis. Gênesis 5. E morreu, e aquilo bateu tão fundo naquela pessoa que ela percebeu, eu vou partir e não sei para onde é que vou. Converteu-se. Com uma pregação baseada em Gênesis 5. Mas é importante que nós insistamos com as pessoas. Porque aqui é um espaço privilegiado. As pessoas estão aqui e ouvem-nos e não interrompem normalmente. Quando se nós tivermos um debate com alguém a querer falar, a pessoa primeiro se calhar não vai querer ouvir e segundo se calhar vai dizer, eu não concordo com isto, não concordo. Assim ao menos ouvem-nos durante 40 minutos aproximadamente e espero que o Senhor possa contender com algum coração que ainda não tenha conhecido a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Primeira pergunta, conheces? Segunda, queres conhecer? Ou para ti a morte de Cristo é-te mais ou menos indiferente? Olhas para a morte de Cristo e não me diz muito. Não queres conhecer aquele que te amou e se entregou a si mesmo por ti. Aquele que, isto já foi dito ainda agora mesmo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, para nos resgatar do presente século mau, como dizem outras versões, para nos livrar do presente. Se deu a si mesmo. Não queres conhecer? Porquê queres conhecer? Eu nunca tive essa experiência, tanto quanto sei, de alguém me ter salvado a vida. Mas se alguém tivesse salvado a vida, eu de certeza que iria querer conhecer mais daquela pessoa. Imaginem o que é um soldado que... outro soldado na guerra morreu para o salvar. Deu a sua vida por ele. Atirou-se para cima de uma granada para se lhe salvar a vida. E ele depois regressava da guerra e nem sequer se preocupava em saber da família dele. Em visitar a viúva. Em visitar os filhos. Que ingratidão seria essa? E nós
que sabemos a grande condenação da qual nós somos salvos, não vamos querer conhecer mais do nosso Senhor. A excelência, que é algo excelente. Há também aqui uma questão que é, e esta pode parecer um bocado estranha, mas já vão perceber, que Cristo queres conhecer? Tu queres conhecer o Cristo histórico, como muita gente crê? Já falei disso. Tu queres conhecer o Cristo solucionador de problemas, que muita gente o vende, muitos movimentos religiosos vendem um Cristo. E quando eu digo vendem, é mesmo vender literalmente. Porque as pessoas que lá vão ouvir pagam e bem. Infelizmente há muitos assim. Vendem um Cristo que vai resolver todos os seus problemas. Vem cá e... Eu sei que vocês há bocadinho estavam a falar de milagres, mas não é desse tipo de milagres, não dos cânticos. O maior milagre que Deus quer fazer é salvar a cada um de nós. Isso é o maior milagre. Mas há muita gente vendo um Cristo que vai dar tudo certo na tua vida. Vou dizer isso ao apóstolo Paulo. Imagina, eu quero ver alguém... Paulo, vai dar tudo certo na minha vida. Eu sei, dá tudo certo na minha vida. Mas é com prisões, com doença, com o abandono de todos os meus amigos, ou quase todos, sem dinheiro, mas está a dar tudo certo. Só que as pessoas vão atrás de um Cristo que não salva. Vão atrás de um Cristo que lhes vai dar prosperidade, lhes vai dar saúde. Eu não estou a dizer que é mau desejar essas coisas. Mas não é por isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Muita gente distrai-se com as coisas materiais, um pouco como aquelas pessoas que iam atrás do Senhor Jesus Cristo, porque ele lhes saciava a fome, e não por causa do que ele lhes pregava. Cuidado, com que Cristo? Porque o apóstolo Paulo diz a dada altura, se vocês aceitarem outro Cristo, além do que eu vos tenho anunciado, com razão o sofrereis. Há muitos que também pregam Cristo, o Messias, não compreendendo o propósito de Deus para hoje, para a Igreja. Misturam tudo e traz mais descrédito do que propriamente bênção para o povo de Deus. Muitos falam de um Cristo que nem precisava ter morrido. Porque às vezes a forma como se fala de Cristo, fala-se como alguém que veio dar um exemplo, que veio ensinar umas coisas interessantes. Tudo isso foi importante, os seus ensinamentos, os milagres que ele operou, mas isso foi para um povo terreno. Agora, para nós, o que ele veio fazer, mais decisivo, mais do que o seu exemplo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por vezes, o Evangelho que se prega, fala-se de um Cristo apenas como um exemplo, como um exemplo moral, como... E praticamente não há necessidade de falar da morte de Cristo. E se nós pregamos um Evangelho que não requer a morte de Cristo, e a morte de Cristo porquê? Pelos nossos pecados. Porque muitas destas pessoas que pregam outro Cristo têm interesses. Têm interesses e interessa-lhes não falar de pecado. Porque se falar de pecado as pessoas não vão gostar de ouvir. E depois deixam de aparecer. Vão procurar outros sítios para ouvir. Não devemos deixar de falar do pecado. O nosso pecado pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu. Outra pergunta, como é que queres conhecer a Cristo? Como? É ver televisão? Ou é ler a Palavra de Deus? E quando digo ler a Palavra de Deus, digo porque é através dela que Deus se revela a nós. E é através dela que nós podemos conhecer mais de Cristo. Não é, por exemplo, agora recentemente deram alguns filmes na televisão, deu um filme sobre a Bíblia em 2 dias, e dá para conhecer alguma coisa. Mas se o nosso conhecimento da Bíblia se resume àquilo, estamos muito mal, porque ainda por cima às vezes há assim, algumas deturpações. E as pessoas podem pensar, eu conheço a história. É ler a Palavra de Deus. E agora tenho de vos desafiar ao seguinte. Eu da última vez que aqui estive a ver, foi 22 de outubro. Eu tinha acabado de ficar desempregado. E, entretanto, arranjei trabalho, pela graça de Deus. E se não tivesse arranjado, também estava tudo ótimo. Mas assim está melhor. Então, o que é que eu fiz? Aproveitei que tinha mais tempo disponível e comecei a fazer algo que já não fazia há muito tempo.
que era ler a Bíblia de uma ponta à outra. Aproveitar, olha, estou desempregado, vou aproveitar, vou pegar na Bíblia, vou ler. E li a Bíblia, claro, não vou dizer que li, meditei em cada versículo, sei lá, pausa para meditar. Não. Li. Em menos de um mês. Ou seja, é possível. 3 semanas li a Bíblia toda. Claro que ocupava muito o meu tempo, estava em casa, tinha tempo disponível, li a Bíblia toda. Só para vos mostrar que é possível. Aqueles planos que às vezes uma pessoa pensa assim, e ler a Bíblia num ano. Se calhar somos capazes de devorar romances, alguns dos quais anti-Deus, em pouco tempo. Aquele Código da Vinci e outras coisas assim do género, somos capazes de devorar aquilo. Claro que aqui passagens que não são fáceis de ler. Uma pessoa chega a Levítico, chega a Ezequiel, chega a Isaías. Estou a ler Ezequiel, estou a pensar, nunca mais chega a Daniel, que é sempre uma história mais fácil de ler. Mas li a palavra de Deus. E a seguir o que é que fiz? Ouvi a palavra de Deus. Porque é possível ouvir a palavra de Deus. Sabe quanto tempo é que demora? A ouvir. Portanto, ler não há de ser muito diferente. 84 horas. Meia semana. Claro, não vou dizer para estarem entre dormir e ler a palavra de Deus e não fazer mais nada. Isso, claro que não. Mas é possível ler em 84 horas. E há tantas outras coisas que nós ocupamos a fazer e podemos estar a ler a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, mas tentem. Eu tenho estado a fazer isso ultimamente, ouvir, e quando tenho tempo, ponho-me a ouvir. É proveitoso. E agora vem o desafio. Não vou dizer, olha, põe-se a ler a Bíblia no mês. Força. Não. Ler as Epístolas de Paulo, que é onde temos o ensinamento para a Igreja Corpo de Cristo. Não vou dizer que o resto não interessa. Interessa e muito. Mas onde temos o ensinamento para nós, nas Epístolas de Paulo. Sabem quantas horas demoram a ler? 5 horas. Uma tarde de chuva, em que não apetece sair de casa, leem. São 87 capítulos. Se lerem 3 por dia, daqui a um mês já têm tudo lido. Começam hoje é dia 15, dia 13 de maio, têm a Bíblia toda lida. Os Epístolas de Paulo lidas. Se lerem 3 capítulos por dia. E quando acabarem, voltem a ler. E voltem. Vou dizer-vos, a vossa vida não vai ser a mesma. O vosso conhecimento de algo que é excelente, que é o Senhor Jesus Cristo, não vai ser a mesma. Porque se calhar há alguns de nós, eu que já li tudo, mas se calhar há porções da palavra de Deus que nós nunca lemos e que não sabemos. E que às vezes falamos, digo-me uma coisa, até para facilitar, quem vem aqui expor a palavra de Deus? Porque senão corre-se o risco de estarmos a falar de coisas que as pessoas nem sabem o que é. Leiamos a palavra de Deus. É a coisa mais excelente que nós temos. A excelência do conhecimento de Cristo. E agora pergunto-vos, onde é que querem conhecer a Cristo? Posso dizer, é aqui na igreja? Alguns dizem, eu em casa. Eu leio em casa, nem preciso de estar com os crentes. Alguns que, infelizmente, enveredam por esse caminho. Os que andam sozinhos. As ovelhas que andam fora do rebanho. Não é boa ideia. Mas também não é boa ideia pensar, é só na igreja. Leva a Bíblia, até posso deixar a Bíblia aqui, porque não a uso em casa. Não. É em todo lugar. Conhecemos a Cristo. Mas a igreja, o lugar onde os crentes se reúnem, é o lugar privilegiado para o fazer. Porque aqui nós podemos ser exortados à luz da palavra de Deus, podemos ser aconselhados, podemos ver os nossos pensamentos que nós temos acerca da palavra de Deus examinados por outros crentes que têm mais experiência e mais conhecimento do que nós. Última pergunta. Eu sofro aqui de um problema que o apóstolo Paulo também sofria, que é o seguinte. O apóstolo Paulo, acho que é na primeira epístola aos Tessalonicenses, diz: finalmente, irmãos, ainda vai a meio. E eu também digo: finalmente, ainda vou a meio. Ora bem, e Paulo também diz aqui: resta, irmãos meus, que vos resejeis do Senhor. Ou seja, finalmente, e vai a meio. Ora, não, mas agora mesmo para acabar. Última pergunta. Quando é que queres conhecer mais de Cristo? Quando fores mais velho? Ou é quando fores mais novo? Porque as nossas capacidades não vão ser as mesmas toda a vida. Eu acho que quase ninguém aqui dirá que eu tenho uma mente muito mais capaz de assimilar coisas do que há 20 anos. Poucos dirão isso.
Pelo menos não digo, eu começo a esquecer-me de coisas. Leamos, meditamos, decoremos a palavra de Deus, que é um hábito que se tem perdido. Felizmente, consegui incentivar o Lucas, meu filho mais velho, a decorar versículos para dizer na escola dominical. Se calhar, a igreja em São João da Madeira, nas Fontainhas, será das poucas que eu conheço onde ainda há este hábito de decorar versículos. Eu sei que em tempos era a Lloyd e a Cláudia, a minha esposa, as duas a lutar uma com a outra para ver quem decorava mais versículos. E o Lucas este ano está a dizer o Salmo 119. Eu estou a dizer este ano. Ou seja, o meu objetivo é que ele consiga dizer o Salmo 119 durante o ano. Mas eu sei que, não sei bem quem foi, mas sei que houve alguém que decorou o Salmo 119 todo, não foi? Hã? Decorar capítulos inteiros, o Salmo 119 todo. Eu sei de alguém, de um crente, o David Livingstone, um missionário que foi para a África e que lá morreu, que decorou o Salmo 119 todo, 176 versículos. Algo que eu ficaria todo contente se o meu filho dissesse durante 50 ou 40 e tal domingos. Isto é importante, porque a palavra de Deus vai entrando. E à medida que nós lemos, que a palavra de Cristo vai habitar em nós, como? Abundantemente. Não é de outra forma. Costuma-se usar aquela expressão, não é por obra e graça do Espírito Santo. Neste caso é mesmo. Por obra e graça do Espírito Santo. Aquela expressão que se usa, não é por obra e graça do Espírito Santo, ou seja, aquilo não acontece automaticamente, sem nós fazermos nada. Não, temos de trabalhar. E claro que é obra e graça do Espírito Santo. Mas nós temos de fazer algo. Pegar na palavra de Deus, lê-la. Estar com os crentes. Orar por eles. Exortá-los. Sermos exortados. Estarmos dispostos a ser exortados. É assim que vamos conhecer mais de Cristo. E atenção, isto é excelente. E para quê? Estarmos, como eu comecei por dizer, porque algodão como podemos ter seda? Porque esterco quando podemos ter a excelência do conhecimento de Cristo? Mas que escolha tão tonta, na qual eu insisto tantas vezes. E espero que nenhum de vocês insista em escolhas tontas de optar por uma coisa vil, repugnante, ou mesmo que não seja vil e repugnante, mas comparado com o conhecimento de Cristo, é excelente. Deixo estas perguntas, se conheces, e não deixo para amanhã. Por dia partem do nosso país cerca de 300, 400 pessoas. E das 400 pessoas, 300 ou 400 pessoas que irão morrer durante o dia de hoje, quase todas estavam a pensar em trabalhar amanhã. E algumas não vão. Conheces? Queres conhecer? Porquê queres conhecer? Que Cristo queres conhecer? Espero que queiras conhecer um Cristo que salva. Como é que queres conhecer? Onde e quando? O meu desejo é que todos nós possamos conhecer a Cristo cada vez mais e que isso nos traga a todos nós proveito espiritual que certamente trará.